Olá, gente, tudo bem? Eu tô aqui pra gente falar hoje. A gente vai falar sobre identidade. Eu já li esse livro algumas vezes e tô lendo novamente, né? Porque sempre é bom estudar, reler e aprender. E esse livro, ele é da minha pastora, ó, dá pra ver? Dá pra ver. Da minha pastora, ela escreveu. Eu indico muito esse livro. Ele é um livro para você aprender sobre Deus e identificar Deus na sua história. Ele fala sobre a história de Esté, ele faz um paralelo da história de Esté com a nossa história hoje. E esse livro ele conta, né, falou muito comigo, eu quero indicar para você. Então, eu quero falar um paralelo sobre identidade. E o primeiro capítulo dele eu achei muito interessante porque ele mostra Deus na perspectiva da história de Esté. Esté, ele era uma jovem judia e ela fazia parte do povo de Deus. O nome dela é Radassa, né, no povo judeu. E ela, né, ela vivia com o seu primo Mordecai. E na época dela houve um problema com o reino, com a rainha, que o rei era casado. E a rainha foi destituída da sua coroa. E Esté entra nessa história, né? E se torna rainha. No livro de Esté, não há menção de Deus, não se fala de Deus, o nome de Deus, os nomes de Deus, mas você percebe Deus escrevendo por detrás da história. Deus se manifesta no livro de Esté como aquele que salva, né, o seu povo, o Deus que é fiel para o seu povo e salva o povo. Que por mais que ele não é citado, não é falado, mas ele está por detrás da história. E é interessante, nas nossas vidas, às vezes nós não conseguimos ver Deus agindo na nossa vida, mas Deus, ele está escrevendo a nossa história. Quando você confessa Jesus como seu Salvador e suficiente, quando ele se torna o seu Deus, o seu Pai, ele é aquele que ele é o autor da sua história. Entendeu? Se você permite. Esther foi aquela que permitiu-se ser usada por Deus, que ela, ela foi colocada numa posição. Até Mordecai fala isso pra ela. Você foi colocado numa posição por quê? Pra quê? Só para o seu mero prazer? Para você ser a rainha? Ou será que Deus, ao te colocar nessa posição, te constituiu para um propósito? E a pastora, ela descreve e fala sobre isso. E na nossa vida, Deus, ele nos coloca em certa posição para alguma coisa, sabe? Muito se é falado que você está escrevendo uma história, que Deus tem um plano na sua vida. Isso é verdade, Deus tem um plano na sua vida. É claro que todo o projeto de Deus na nossa história é para glorificar o nome de Jesus, faz parte de algo maior, né? Que é através de Jesus. E como nós podemos perceber nos personagens da Bíblia. Abraão, né, era estéril e Deus escolheu ele para ser descendente de um povo no qual viria Jesus. E nós somos a mesma coisa. Nós estamos nessa terra contribuindo para um propósito maior. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes nós queremos ser o protagonista da história. A gente pensa, né? Quando a gente lê a história de história, pensa, nossa, Esther, que história linda de amor. Mas Esther foi protagonista de um projeto que foi para salvar o povo Israel de uma grande matança, o qual poderia prejudicar a vinda do Senhor, talvez, quem sabe? E isso é muito interessante. Então, eu nem ia falar sobre isso, mas acabei discorrendo nessa linha de pensamento. Mas o que eu queria falar sobre identidade?
né? E identidade, ele fala de 3 pontos. O que te torna ser o que você é? Na sua identidade você tem seu nome, você tem uma nacionalidade e você tem um pai. No momento que você aceita Deus como seu Salvador, Jesus fala, você ganha um pai. Quem é seu pai? Quem é seu pai? Seu pai é o pai terreno? Tá, ele é o pai que Deus te deu pra ser seu pai nessa terra, mas existe um pai que é eterno. E esse é o pai que não falha. Os nossos pais, né, por natureza própria, natureza humana, eles tendem a falhar. Nós, como pessoas, nós falhamos. Um dia você vai ser mãe, talvez, pai, e você pode falhar com seus filhos. Óbvio, com certeza vai acontecer isso. É algo que é infalível, o fato de você falhar. Mas Deus não. Deus, ele é um Deus perfeito e ele é o seu pai, ele é soberano. Quando Jesus esteve na terra, ele demonstrou para as pessoas, ele fez conhecido um nome que não se tinha. Existia o nome o Eu Sou, que Deus era o grande Eu Sou. Ele é o Jeová Jireh. Ele era o pastor, Senhor, seu pastor. O Eu, né, Jesus veio, né, Yeshua, ele manifestou a Deus. Mas Jesus, ele fez conhecido Deus como Pai. Uma das frases, né, mais conhecidas de Jesus é a oração que ele fez, que os discípulos pediram, ensina-nos a orar, Pai. E ele falou lá, Pai nosso. Naquele momento ele estava mostrando quem era Deus. Ele pediu para orar para Deus. E Jesus falou, quando você for orar para Deus, você fala Pai Nosso. Porque no momento que você aceita Jesus como seu Salvador, Deus se torna o seu Pai. Sabe? Às vezes, essa é uma verdade, ela é uma verdade profunda e primordial de você entender. Deus, ele é o seu Pai. E Deus é um Pai bom. Ele não é como o pai da terra. Jesus mesmo diz no Sermão do Monte, se um ser humano, sendo pai, você fala com ele, pro seu pai, pai, me dá um pão, ele não te dá uma cobra. Se você pede pro seu pai, pai, me dá uma água, ele não te dá uma pedra, quanto mais Deus. Nessa fala de Jesus, ele está falando, se um ser humano sendo mal, ele faz uma parafraseação, né? Se você, que é humano, sendo mal, então ele diz, você é humano, você é mal, mas o Pai que está no céu, ele não é mal, ele é um Pai bom. Se você, sendo mal, você não faz certa coisa, imagina Deus, que é um Pai bom. Então, Deus, ele é o seu Pai, ele é um Pai bom. Ele é um pai que quer ver a sua alegria, ele quer ver a sua felicidade. Tanto é que ele mandou seu filho. A Bíblia fala assim, Deus, né, deu o seu único filho por amor. Então, a maneira de Deus mostrar o seu amor para você é ele dando o seu filho. E isso é poderoso, né? Eu tô falando isso pra você, mas serve muito pra mim. Então você é filha de um pai. Você tem um pai que pode prover. Quando Deus manifestou a Abraão, ele se manifestou como pai. E o que ele mostrou para Abraão? Que ele era poderoso, que ele poderia fazer infinitamente mais, porque Abraão era estéril. A Sara, né? Mas ele tinha 75 anos quando chamou. E ele foi ter filho aos 100 anos de idade, 99. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e depois disso Abraão ainda teve outros filhos com outras mulheres depois que Sara morreu. Então Deus foi um Deus que mostrou a Abraão o seu poder, entendeu? Mostrou que ele era um Deus que provê, um Deus que faz coisas na vida dele que a capacidade humana de Abraão não poderia fazer. Então, Deus, ele é o pai, ele está cuidando de você. Então, assim, o que eu quero falar? Porque eu ia falar outra coisa, no outro vídeo eu falo outros. O que eu quero falar? Deus, ele está cuidando de você.
Ele está cuidando de você, ele é o seu pai. E como na vida de Esté, às vezes você não consegue ver na sua vida o cuidado de Deus, às vezes você não percebe, mas não precisa ser visível. Você precisa crer. Em Salmos tem uma frase que fala: provai e vede. Provai. Peça para o Espírito Santo fazer com que você prove e você contemple a bondade de Deus na sua vida, a bondade do Pai, que muitas das vezes nós tendemos, né, a duvidar às vezes, dependendo da ocasião. Mas a bondade de Deus, ela não é provada na sua vida mediante a sua circunstância, o que acontece com você. A bondade de Deus, ela foi vista no dia que Cristo morreu pelos seus pecados. No dia que Cristo foi dado para a terra, que ele se manifestou como ser humano, Deus mostrou que ele era bom. Ele veio para salvar você. E o sozo de Deus inclui tudo, tudo na sua vida. Qual é o que você precisa para ver a manifestação da bondade de Deus na sua vida? Quais são as suas necessidades? O Deus que proveu, o Deus que cuida de você, o Deus que fez com que Esté estivesse numa posição de rainha para salvar o povo, é o Deus que cuida de você. Então, converse com Deus, fale para Deus, não deixe seu coração ficar ansioso, né? Filipenses fala, não andeis ansioso por coisas alguma, mas, né, fazei com que a sua ansiedade seja ouvida por Deus. Se você está ansioso, se você está com medo, faça com que essa ansiedade seja ouvida por Deus, porque Ele vai fazer na sua vida. Ele é poderoso, ele foi o Deus que fez o universo em 6 dias, né? Ele falou, haja luz. Ele manifestou a glória dele quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a glória de Deus sendo manifestada em várias coisas, mas não há a manifestação maior do que Jesus ser entregue por nós. Então, assim, Jesus, ele pagou pelos seus pecados. Então, seus pecados estão perdoados. E você pode desfrutar do amor de Deus. O Pai te ama. Amém? Então, é sobre isso.